do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 35 em diante, onde Jesus nos ensina que Ele é o pão vindo do céu. E depois Jesus foi posto aonde? Na manjedoura. A manjedoura, segundo São Máximo Confessor, era o lugar onde se colocava alimento para os animais. Então São Máximo Confessor diz que Jesus, mesmo sem abrir a boca, Ele está nos falando o quê? Que além de se fazer homem para nos salvar, Ele também se faz para nós alimento. Então existe um mistério entre Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento. Por isso aquela canção tão bela da Toca de Assis, onde a gente fala que Nossa Senhora é a capela do Santíssimo. Expõe para nós o teu Filho. Então a Virgem Maria foi aquela que deu a luz, que expôs Jesus Cristo para que os reis magos pudessem adorar Jesus. E aí, se nós queremos aprender a amar e adorar Jesus, não tem uma outra pessoa que pode nos ensinar isto de uma maneira tão maravilhosa senão Nossa Senhora. Ninguém jamais amou, serviu e adorou a Deus como Nossa Senhora. Às vezes a gente fica admirado como São Pedro Julião, que era conhecido como Padre do Santíssimo Sacramento, que nos deixou escritos maravilhosos sobre Jesus Eucarístico. São Pedro Julião, interessante, né? Veja como é importante a fé dos pais. Quando se celebravam a Santa Missa, São Pedro ainda bebê, né? Na hora da consagração, a mãe dele levantava ele assim, com as mãos, né? Mostrando Jesus Eucarístico para ele. E olha, ele se tornou um dos maiores adoradores de Jesus sacramentado. E ele pedia para que toda a sua ordem fosse mariana, que todos se consagrassem a Nossa Senhora, porque sem a consagração à Virgem Maria, eles não iriam adorar Jesus Cristo como ele merece. Tanto que São Pedro Julião chega a dizer que na adoração, o adorador e Nossa Senhora precisa se identificar. Um dia eu fiquei feliz, né? Fui em um lugar, e graças a Deus não era conhecido nesse lugar, mas uma pessoa ficou me olhando como eu vivia a Santa Missa. E no final essa pessoa chegou em mim e falou: posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Você é consagrada a Nossa Senhora? Eu falei: sou. E aquela pessoa disse: eu descobri isso ao ver a forma que você participou da Santa Missa. Aí eu lembrei do que fala São Pedro e Julião, que nós precisamos mostrar com a nossa vida, com o nosso exemplo, tirar o véu que esconde a vida adoradora de Nossa Senhora. Então, se eu quero ter intimidade com Jesus no Santíssimo Sacramento, repito, é na escola da mulher eucarística, é na escola da bem-aventurada Virgem Maria. Porque, gente, às vezes as pessoas falam assim: Eli Maria, como que eu devo, o que eu preciso fazer ao comungar? A igreja fala que ao comungar nós precisamos fazer a ação de graças. Aí o povo fala: como é que deve ser a ação de graça? Eu falo: como foi a de Nossa Senhora? A mais bela e perfeita ação de graça, quem fez foi a Virgem Maria. Durou 9 meses a sua ação de graças. Gente, eu tenho 6 filhos, então eu pude meditar muito, né? Eu gosto de falar para os casais que cada gravidez deve ser um retiro espiritual de 9 meses. Então eu fiz aí 6 retiros espirituais já, né? Então eu fico vendo, já viu mulher grávida, né? O dom da paternidade, da maternidade, gente, é coisa divina. Como é linda uma mulher grávida. E quantas vezes eu não vi minha esposa pegar na barriga? Já viram uma mulher grávida pegando na barriga, conversando? Ali uma mistura de sentimento. Às vezes aquela mulher até chora e banha o seu ventre com as suas lágrimas. Então quando eu vejo isso, eu medito quantas noites
Nossa Senhora, será que não banhou o seu ventre com as suas lágrimas de adoração? Eu fico vendo a minha esposa dando de mamar, como é bom rezar o texto em família. E quando José Augusto fala mamãe, mamar, e rezando o texto em família, vendo minha esposa dando de mamar. E ela fica olhando para o menino com a mãozinha pega no dedo dela, daqui a pouco até revira os olhos, né? E eu fico pensando, quantas vezes Nossa Senhora, enquanto amamentava Jesus, ela adorava Jesus. Quantas vezes uma mãe não põe o filho para dormir? E o bichinho pode ser a coisa mais linda do mundo, né? Nasceu até do avesso, de tão lindo que é. Mas a mãe fica ali contemplando, porque é o seu filho, né? Então, quantas noites será Nossa Senhora não colocou o menino Jesus para dormir e se ajoelhou e passou a noite inteira em adoração? Não só ela, mas graças a Deus, eu estou numa comunidade que é de Nossa Senhora e de São José, então eu me sinto em casa. São José também, São Pedro Julião, escreveu um livro chamado São José, o Guardião Eucarístico. Porque depois de Nossa Senhora, não há quem tanto amou Nosso Senhor e adorou Nosso Senhor, como também São José. Aliás, quando nós olhamos para o nascimento do menino Jesus, nós nos detemos somente em que Jesus nasceu no meio da pobreza. Não é assim que muitas vezes nós ouvimos? São Pedro Julião diz: Nosso Senhor nasceu entre os dois maiores tesouros que a humanidade um dia teve. Quem são esses grandes dois tesouros? Diz São Pedro Julião: Jesus e Nossa Senhora. Ou Jesus, São José e Nossa Senhora. O que enalteceu e embelezou o nascimento de Jesus são essas duas criaturas extraordinárias, de uma santidade, incomparável. Então, na escola da Virgem Maria, nós iremos aprender a amar Jesus Cristo de uma maneira mais profunda. A mãe e o filho estão juntos. Eu acho tão bonito Mateus capítulo 2, a adoração dos reis magos. Quando eles seguem aquela estrela do Oriente, Mateus 2, versículo 11 diz: encontrar um menino com a sua mãe. O que o anjo disse para Nossa Senhora? Lá em Lucas 1, 28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus é com ela. Porque a mãe e o filho são inseparáveis. Não me lembro de qual das gestações, mas ouvindo o coração do bebê, eu ficava pensando: meu Deus. Não me lembro agora com quantas semanas de gestação aquela mulher que está grávida tem 2 corações batendo dentro dela. Por isso que existem as devoções a Jesus e Nossa Senhora caminham juntas. As 9 primeiras sexta-feiras nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Os 5 primeiros sábados, no outro dia, nós temos a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E naquele ultrassom eu pensava: por que caminham juntos? Porque a primeira vez que o maná do Sagrado Coração de Jesus bateu foi por causa do Imaculado Coração de Maria. 2 corações unidos que batiam no mesmo ritmo, no mesmo compasso, no mesmo querer. Então, na escola de Nossa Senhora, nós iremos aprender a comungar Jesus, a adorar Jesus. Então, eu sempre gosto de ensinar isto por onde eu vou, que é aquilo que eu procuro viver. Então, antes da comunhão, eu me uno a Nossa Senhora. Mãe, me ensina a comungar o teu filho. Ou como nós lemos no tratado, uma citação de Santo Ambrósio: que a alma de Maria esteja em mim,
para engrandecer o Senhor, que teu Espírito esteja em mim para rejubilar de alegria em Deus, meu Salvador. Eu falo para ela: mãe, substitua o meu coração gelado, tibio, indiferente, com o seu imaculado coração. Me ensina, mãe, a adorar o teu Filho, a receber o teu Filho no Santíssimo Sacramento, porque os maiores tesouros da igreja. Já viram que as coisas mais importantes, elas são ditas na hora da morte? Quantas pessoas antes de morrer são capazes de revelar segredos, se reconciliarem? As pessoas antes de morrer, elas falam aquilo que é mais caro. E Jesus, antes de morrer, o que ele fez? Instituiu o Santíssimo Sacramento. E depois, no madeiro da cruz, suas últimas palavras foi nos dar Nossa Senhora como mãe. E só depois que instituiu a Eucaristia e depois que disse: filhos, eis aí tua mãe, ele vai dizer a sua palavra final: tudo está consumado. Ou seja, a obra da salvação está completada depois que nos dá o seu corpo no Santíssimo Sacramento e depois que nos dá a sua mãe. Então é ela que vai nos ensinar, porque é aquilo que diz São Maximiliano Maria Kolbe: todos os santos são obras da Imaculada. A gente fica admirado com a vida, por exemplo, de São Padre Pio, inclusive é um dos baluartes da nossa comunidade, o quanto aquele homem amava a Santa Missa, adorava o Santíssimo Sacramento. Mas São Padre Pio, comparado a Nossa Senhora, é ninguém. Aliás, todos os outros santos comparados a Nossa Senhora não é ninguém. Nenhum outro santo se uniu a Deus de maneira tão profunda como Nossa Senhora. Por isso ensina São Pedro Crisólogo: Deus habita no ser humano de diversas formas, mas nela habitou de uma maneira única, se tornando a mesma coisa com ela. Ou seja, Jesus é carne da carne da Virgem Maria. Jesus é sangue do sangue da Virgem Maria. Diferente de nós que nascemos de um ato conjugal da união dos nossos pais, e houve ali a união dos cromossomos, do pai e da mãe. Mas quem gerou Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora foi o Espírito Santo. Por isso dizia Santo Agostinho que a carne e o sangue de Jesus é da mesma carne e do mesmo sangue da Virgem Maria. Graças ao faça-se dela, nós podemos adorar a carne de Cristo. Podemos adorar o sangue de Cristo. Por isso eu pregava, que dia foi que nós esteve em Anápolis? Ontem, né? Pregava em Anápolis, eu falava isso para o povo de Deus, da resposta dela ao anjo. A resposta da Virgem Maria ao anjo não foi um sim, mas foi um faça-se. E quando Deus ia criar as coisas, lá no livro de Gênesis, qual era a palavra que saía da boca de Deus? Faça-se. Faça-se as estrelas. E as estrelas foram feitas. Faça-se o sol foi feito. A Virgem Maria também diz faça-se. E Santo Tomás de Vila Nova diz: com faça-se Deus criou o mundo, mas com faça-se da Virgem Maria, um Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Então a Virgem Maria foi o primeiro sacrário vivo. Quando nós comungamos, nós nos tornamos em um sacrário vivo também. O Santo Curadar diz: uma família não pôde ir à missa, mas o pai foi. Ao chegar em casa, a família deveria se ajoelhar diante do homem, não para adorá-lo, mas porque aquele homem que comungou se tornou um sacrário vivo. A primeira vez que adoraram Jesus em um sacrário foi Santa Isabel.
que adorava o Cristo que estava nesse sacrário vivo que era Nossa Senhora. Então a nossa intimidade, amor, devoção para com Deus, ela cresce muito a partir da nossa intimidade, do nosso amor e da nossa devoção, tanto à Virgem Maria quanto ao glorioso São José. Esta conversa que muitas vezes nós ouvimos, de que Nossa Senhora vai nos afastar de Deus, é o maior engano do demônio. Porque Deus, para se unir a nós, se tornar um como nós em tudo, exceto no pecado, qual foi o meio que Ele escolheu? A Virgem Maria. Onde Ele se torna um como nós? Homem, sem deixar de ser Deus, obviamente, no ventre dela. Então, como que ela será um empecilho para que eu possa me unir a Deus? Então, duas maneiras que nos leva a nos unir a Deus de maneira perfeita: a Virgem Maria e Jesus sacramentado. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Então os santos aprenderam na escola de Nossa Senhora tudo isso que nós estamos falando e tantas outras questões, dos quais o tempo não nos permitiria falar: as virtudes de Nossa Senhora, a servidão de Nossa Senhora, a humildade de Nossa Senhora. Já ouviram alguém dizer assim: olha, fulana é tão orgulhosa que parece que tem um rei na barriga? Já ouviram isso? Ela tinha um rei na barriga, sim ou não? Mas ela foi para a casa de Santa Isabel para ser servida. Ela foi lá para servir. E Santa Isabel fica admirada, né, quando vê Nossa Senhora, porque o Espírito Santo revela a ela que ela era Teotocos, a mãe do Senhor. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Diz São Bernardo de Claraval. Porém, mais admirável foi o motivo da visita, porque ela estava indo lá para servir. Ela foi apressadamente, diz o Evangelho. São Beato José Alamano diz: significa, o que apressou Nossa Senhora foi a virtude da caridade para servir. E Santo Afonso diz que quando Nossa Senhora passava, ela era um fogo que carregava outro fogo. Então o coração de Nossa Senhora é diferente do coração pobre, miserável, por exemplo, do Hélio Maria. O coração dela é considerado como a sarça ardente, que ardia, mas não se consumia. Nossa Senhora nunca teve indiferença para com Deus, nunca teve frieza espiritual, preguiça de rezar. Isso que nós, infelizmente, temos. E os santos falam que uma vez que nós também nos aproximamos dela, teremos também o nosso coração fervoroso e abrasado de amor a Deus como dela. É tão bonito uma expressão do Cântico dos Cânticos, em que os santos põem esta expressão nos lábios de Nossa Senhora. Quando eu ouvi o meu amado falar, a minha alma se estremeceu. Nossa Senhora estremecia de amor quando ouvia o amado falar. Então esta mãe, ela não é uma mulher qualquer, como muitas vezes nós também ouvimos. Olha, não tem melhor maneira de responder alguém do que perguntando. Jesus fazia isso, né? Ele respondia perguntando. Então, quando alguém falar assim: ah, mas essa mulher é uma mulher qualquer, a primeira pergunta que nós devemos fazer: tá bom, a senhora algum dia estava orando num quarto, um anjo, que não é de qualquer hierarquia, mas arcanjo, desceu do céu e lhe chamou de ave cheia de graça? Porque a ela chamou. A senhora, minha irmã, que está me dizendo que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, a senhora já concebeu por obra do Espírito Santo? A senhora já sentiu Deus chutar o seu ventre? A senhora deu a luz a Deus? Deus já dormiu no seu colo? Deus já lhe chamou de mamãe? Então não venha dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer.
Jamais será, não foi e nunca será. Se lá em Êxodo capítulo 3, que nós chamamos de teofania, significa manifestação de Deus, Deus disse o que para Moisés? Tire a sandália dos teus pés, pois a terra em que tu pisa é santa. Gente, a terra ficou santa por uma manifestação de Deus. O que dirá aquela que carregava o próprio Deus ao ventre? Não pode ser uma mulher qualquer. Então tudo que o Hélio e Maria sabe, aprendi na escola de minha Senhora. Aprendi daquela que é rainha do meu pobre coração. Ou como dizia o Papa Paulo VI, Nossa Senhora é mestra da vida espiritual. Na escola dela, se consagrando a ela irá nos ensinar a rezar, a servir a Deus, por amor, unicamente, e não para ter lucro ou algo do tipo, né? Lucro que eu quero dizer no sentido, sabe, de fama e tantas outras questões. Lembra quando São João Batista nasceu? O Evangelho não falou mais nada de Nossa Senhora ali, né? Santo Afonso, comentando sobre isso, diz que assim que o menino nasce, Nossa Senhora vai embora de maneira despercebida, porque ela não queria receber nenhum agradecimento. Aí a gente somos uma bênção, né? A gente vai trabalhar, eu não vou servir mais lá na comunidade, cenáculo, né, com Maria e José, porque o fundador nem sequer me agradeceu. Nossa Senhora não tinha essas carências bobas. Ela sabia que a recompensa dela viria de quem? De Deus. Ela sabia que estava ali para servir unicamente a Deus, independente se alguém lhe agradecesse ou não. Então, na escola dela, tantas coisas nós podemos aprender. E tem uma história de um santo chamado Jacinto. Iria ocorrer uma profanação na igreja, então ele rapidamente pegou as âmbulas, né, com as hóstias consagradas, e quando ele ia saindo correndo, uma imagem de Nossa Senhora disse: para onde está indo com meu filho? E vai me deixar aqui sozinha? Ele não pensou duas vezes, e depois ele fala que não sabe como, que com uma única mão ele pegou uma imagem que era gigantesca, e que aquela imagem, né, se tornou leve como uma pena. Nossa Senhora sempre guarda o seu filho. Eu li um livro que houve em um certo lugar uma profanação eucarística, roubaram o sacrário. E todos os dias um parou, e o padre ficou ali fazendo oração, reparando, chorando. E todos os dias um paroquiano, ouvindo o serviço, via uma senhora perto de uma árvore. E ele um dia foi lá e falou: o que a senhora faz aqui? Ela fala: eu estou velando meu filho. E ele foi embora. E o padre ali chorando muito, né? E rezando a Deus, veio como que uma luz. E o padre foi seguindo aquela luz, deu exatamente onde aquela senhora ficava. E o padre cavou ali, o que ele achou? As âmbulas com as hóstias consagradas. Quem era essa mulher que ficava ali? Nossa Senhora. Então a Virgem Maria, ela nos leva a esse mistério. Lógico que não é correto dizer que ao comungar Jesus, comungamos Nossa Senhora, né? Os santos falam, não devemos dizer isso, já que eu falei que é da mesma carne, às vezes pode surgir esse questionamento. Então, por exemplo, um servo de Deus dizia, né? Quando nós comemos a manga, embora ela seja do fruto, né, da mangueira, você não está comendo da árvore a mangueira. A mesma coisa quando se comunga do fruto de Nossa Senhora. Nós estamos recebendo Jesus, mesmo ele sendo o fruto desta árvore bendita que é a Virgem Maria, né? Veja que Mateus 7,16 diz assim: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se Nossa Senhora fosse uma mulher pecadora, uma mulher qualquer,
pode uma árvore má produzir um bom fruto? Não é assim que Jesus perguntou? Quem é o fruto dela? Se conhecemos a árvore pelo fruto, quem é o fruto dela que nós rezamos hoje? Bendito é o fruto do teu ventre, que é quem? Jesus. Por isso diz São Luís Maria Grão de Montfort no tratado, né? Aquele que quer possuir o fruto deve também possuir a árvore que produz o fruto. Temos necessidade da Santa Mãe de Deus. Bom, vamos já nos preparar para adorar, porque se deixar, a gente faz vigília aqui, viu? Eu tenho 17 anos estudando sobre Nossa Senhora, né? Então teria muita coisa para falar, mas vamos guardar, se Deus quiser, quem sabe, né? Uma outra oportunidade, a gente volta aqui, né, para estar falando mais sobre Nossa Senhora, mas nós iremos pedir à Virgem Maria que ela então nos ensine a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, como Ele merece ser amado, adorado, né? Então, que fique gravado isso no nosso coração. São Maximiliano dizia, sempre ao fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, deveríamos fazer uma visita a uma das imagens de Nossa Senhora. Inclusive São Luís um dia estava ajoelhado diante de uma imagem. Como a resposta dos santos são profundas. E alguém chegou para ele e falou: Padre Luís, o que o senhor faz diante dessa imagem, se Jesus está lá no sacrário? O Padre Luís, que hoje é São Luís Maria de Montfort, diz: mas antes dele estar naquele sacrário, ele passou por esse sacrário. Então São Luís se unia a Nossa Senhora, para que depois pudesse se unir a Jesus Cristo, né? Não que a Virgem Maria é mais do que Deus, mas é esse sentido, como diz São José Maria Escrivá, ser de Maria e será de Jesus. Ou como dizia São João Paulo II, para melhor ser consagrada a Deus é necessário ser consagrada a Nossa Senhora. Ou como dizia Santo Ildefonso, para ser um fiel escravo do filho, eu me torno fiel escravo da mãe. Então os santos entenderam isso. Como dizia também São Fulgêncio, Maria Santíssima é a escada celeste, do qual Deus desceu aos homens e os homens sobem a Deus. Então vamos ficar em pé, rezando, nos preparar enquanto o Santíssimo vem. Vamos pedir a Nossa Senhora, fecha os teus olhos, fala com ela agora: Mãe, me ensina a adorar Jesus, como eu nunca adorei na minha vida. Me ensina, Mãe, a viver o mistério da Santa Missa, a comungar a carne e o sangue do Teu Filho Jesus. Faz de mim, ó Maria Santíssima, um adorador, como a Senhora adorou Jesus, como São José adorou Jesus, como os santos que na Tua escola aprenderam a amar e adorar Jesus. Me ensina. Nós, Mãe, que tantas vezes esquecemos de Jesus no Santíssimo Sacramento, nós que tantas vezes abandonamos Jesus no seu cárcere de amor, como dizia Santo Afonso, o sacrário é o cárcere de amor, onde Deus permite ser aprisionado por amor aos homens. Mesmo que nós não tenhamos muito tempo, mesmo que seja 2 minutos, 5 minutos, mas 1 minuto na presença de Deus valerá mais do que anos fora da presença dele. Então fale agora com a Nossa Senhora com as tuas palavras: Mãe, eu quero aprender da Senhora que é a mulher eucarística, a Senhora que foi a maior adoradora do Santíssimo Sacramento. Me ensina, Mãe, a viver do altar, a viver da carne, do sangue do Teu Filho, como Ele mesmo nos falou no Evangelho, que assim como eu vivo do Pai, aqueles que comem a minha carne e bebem o meu sangue viverá por mim. E aqui eu até digo para você algo: o Santíssimo Sacramento é o remédio contra a depressão. Você que está depressivo, você que perdeu o sentido da vida, quando você comunga Jesus, você está comungando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você comunga daquele que veio para dar vida e vida em abundância. Quando Elias estava triste, desejando a morte, um anjo apareceu para Elias
pães e deu para ele, sabe o que? Pão e água. E o anjo disse para Elias: tomai e comei, porque você tem um longo caminho para percorrer em cada Santa Missa. Há um anjo no altar que é o sacerdote, que diz para nós: tomai e comei, isto é o meu corpo, meu sangue. É ali, comungando do Santíssimo Sacramento, que vai ser devolvida a alegria, o sentido da vida. Por isso, então, peça Nossa Senhora, através desse canto que os irmãos vão cantar, nós vamos fazer desse canto a nossa oração agora, nos unindo a Nossa Senhora para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Cantemos. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo Junto com ela, proclama isso. o Senhor. Pode ser melhor, canta, faz desse canto a tua oração. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, quero te seguir, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Eu te peço uma vez, peço isso, peço isso. Eu quero viver tua palavra. Eu quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, e nada poderá me amar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória Jesus.